Estamos entre os melhores do ano, olha só que coisa boa. Então, o nosso podcast foi eleito o melhor podcast de Varginha do ano de 2023. Estou muito feliz com esse reconhecimento, afinal de contas, a opinião pública que elegeu. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que me marcaram nos comentários desse perfil dos melhores do ano aqui de Varginha. Na verdade, isso reflete muita luta, né? É muito tempo já buscando isso, é muito tempo já trabalhando aqui no YouTube e receber um reconhecimento desse vindo das pessoas que nos assistem, que nos acompanham desde os primeiros vídeos em que a gente ainda não tinha qualidade de câmera, que a gente ainda não tinha qualidade de microfone. Isso realmente deixa a gente muito feliz, deixa a gente muito contente e ver que estamos no caminho certo, em que estamos buscando, aprimorando a cada dia e tentando levar um conteúdo edificante, mensagens positivas, coisas que possam inspirar vocês no dia a dia e com boas histórias aqui do sul de Minas, de um jeito diferenciado, que possa inspirar cada um de vocês. Então, o meu agradecimento, principalmente às 234 pessoas que marcaram o meu nome aí nos melhores do ano. E, assim, de verdade, de coração, só gratidão. A quinta temporada do nosso podcast tem o apoio de Serafim Adeg Café, Patrone, Coamo Alimentos, Leviar Soluções em Respiração, Método Fince, Confeitando com Elas, William Cabeleireiro, Media Experts e STN Contabilidade. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Que coisa boa que você clicou aqui nesse vídeo. Se é a primeira vez que você está aparecendo aqui no canal, vamos lá, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Então, ó, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo aqui no canal, você já recebe na hora no seu celular a notificação. Estamos também no Spotify, olha só que bacana. Já temos disponíveis lá todos os episódios de todas as temporadas do nosso podcast. Então siga @Mateus Pissolati e fique por dentro aí de tudo que está rolando no nosso podcast. E agora vamos receber oficialmente o nosso convidado desse episódio, Tibé Fotógrafo, bem-vindo. Muito obrigado pelo sim. Estou lisonjeado aí com a sua presença. Imagina, eu que agradeço aí pelo convite. É um prazer estar aqui e realmente agradeço a abertura da casa, né? Justamente, porque eu acho que esse sinônimo de abrir a casa, né, para as pessoas uma benfeitoria assim, gigante. Então, agradeço pelo convite, né? Essa oportunidade também de colaborar com um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre, né, a minha experiência, aí, tanto profissional quanto pessoal. Opa, e aqui, Tibé tem história, viu? Tem muita história para compartilhar, imagina, nós que agradecemos. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, olha só que delícia, temos um café quentinho, Tibé, nos esperando para ser experimentado. Então esse aqui, ó, é o café Coamo Premium, olha só que legal, tem moído e tem em grãos também, você pode adquirir aqui no Serafim Adeg Café. Vamos experimentar, Tibé? Com certeza. Tava doido para experimentar já. Chegou aqui com um cheiro tão bom. Tá, não tá? Muito bom, então, aprovado? Mereceu até a semana agora. Aê, coisa boa. Então, se você que está nos assistindo quer ter essa experiência também, vem para o Serafim, Avenida Rui Barbosa 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial: estacionamento gratuito para facilitar aí a nossa vida no centro. Siga no Instagram, @SerafimAdegCafé. Muito bem, Tibé. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero mergulhar nas suas memórias. Lá atrás, Sim. da infância, da adolescência. Como que surgiu esse olhar diferenciado que te levou à fotografia? Vamos lá no início. Sim. Na realidade, eu tinha, na época, 18 anos. Eu estava fazendo faculdade de Ciência da Computação. E alguns amigos da faculdade trabalhavam num site antigo. Eram dois sites, um chamado Farol Sul de Minas e outro chamado A Noite Toda. E eles me convidaram para fazer fotos. Até então, nem imaginava que existia câmera digital. Tinha lançado na época.
E eu falei assim, poxa, vamos ver como é que é. E acabei, na realidade, aceitando o convite, no qual eu fui fazendo trabalho de cobertura de festa. Me apaixonei pela fotografia. Que eu falei, poxa, eu posso tirar a foto, olhar qual que eu mais gosto e aí fazer, Aham. né, a escolha da fotografia perfeita. E achei isso surreal. Só que na realidade eu estava como prestador de serviço. Eu falei, poxa, eu preciso comprar uma câmera. Então eu estava trabalhando, né, como auxiliar administrativo no sindicato aqui de Varginha. Uhum. E, consequentemente, eu falei, poxa, eu preciso comprar uma câmera. Eu juntei 13º, vendi férias, que quando eu trabalhei no sindicato, assim, hoje eu posso falar como já saí de lá, mas eu nunca tirei férias. Então eu Nossa. sempre vendi as minhas férias Uhum. para fazer um dinheirinho. Poxa, vou juntar férias aqui, 13º, tudo que eu tinha de dinheiro, Pra comprar uma comprei. câmera. Comprei uma câmera. E aí comecei a fazer cobertura de festas. Eu falei assim, poxa, é isso que eu quero para mim. E ali eu comecei a estudar cada vez mais sobre a fotografia, Aham. né? Você E nunca tinha tirado foto assim no, mais Não, profissionalmente, não. nada? Tinha Aham. aquelas fotinhas de viagem que Sim. era analógica, que você Aham. às vezes viajava, tirava lá 20 poses, né? Que na época falava pose. E depois chegava em casa e não tinha foto, tava tudo queimado. Uhum. Eu sou daquela época. E aí, como eu encantei com essa fotografia digital, eu falei, poxa, eu preciso me aprofundar cada vez mais. Uhum. E aí eu saí, né, desses dois sites e montei meu próprio site, que é Olha. tibé.com.br Uhum. que veio, vou dar uma palhinha aqui sobre um pouco da história do nome também, tá? Algumas pessoas perguntam por que Tibé e tal. Verdade. O Tibé, na realidade, nasceu do estudo sobre religião, uma coisa que, poxa, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu comecei a estudar muito sobre o budismo, tanto é que Aham. hoje, né, eu sou budista, e vi que os monges, né, tibetanos, eles tinham cultura própria deles, eles eram isolados do mundo. Sim. Eu falei, poxa, eu quero fazer algo isolado do mundo. Eu quero criar o tibé.com.br. Então dei nome Nossa, que ao site, profundo. sim. Dei nome ao site e falei assim, agora eu vou começar a minha carreira. E aí comecei a fotografar e aí falei, poxa, agora eu quero ganhar dinheiro com fotografia. Aham. Estudei cada vez mais, né? Tava fazendo ciência de computação, depois comecei a fazer várias outras áreas de faculdade. Então, eu sou formado em jornalismo econômico, sou formado em gestão comercial, em fotografia. Uhum. Tenho especialidade também em fotografia de moda e também de casamento, estilo, que é foto de produtos. Rodei o mundo aí, fiz em Harvard a especialização de fotografia avançada. Uau. E aí comecei a aprofundar cada vez mais. Falei, poxa, eu quero entrar nesse mercado de cabeça mesmo, porque eu me encontrei. Sim. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei assim, agora eu comecei a entender o sentido da parte do empreendedorismo, que é colocar o trabalho em primeiro lugar, não colocar a consequência que é o dinheiro. E eu fui vendo que o meu trabalho dava dinheiro. Eu falei, agora eu preciso trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais. Então, até hoje mesmo, eu sempre falo que eu sou uma pessoa incansável nesse sentido. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho, mas justamente para mim poder crescer cada vez mais. Que a partir do momento que você se estagna, né, de, poxa, meu trabalho tá ótimo, tá Sem perfeito, desenvolver mais. Aham. e aí, consequentemente, essa questão de você não querer crescer se torna você obsoleto no mercado. Que hoje a gente tem muitos fotógrafos, na realidade, na nossa região, mundo afora, vamos Uhum. dizer assim, que faz aquele trabalho para pagar conta. E eu não, quero cada vez buscar, né, essa inovação de mercado. Que legal, mas olha, gente, olha só quantos universos de Sim. possibilidades você abriu nesse início do nosso bate-papo, mas eu preciso fazer uma pergunta. Sim. Aí você, a partir que você criou o site, você começou a ser conhecido como Tibé. Isso. O pessoal da faculdade, né? Aham. Eu comecei a fotografar e aí Seu nome é nos... Gustavo, né? Que eu vi lá Gustavo. no seu Instagram. Sim. Sim. Até algumas pessoas me perguntam, o Matheus até me perguntou antes, o Fabiano Tibé é meu irmão, né? Ele Aham. trabalhou junto comigo, né, no início do site, aí depois ele seguiu carreira, né, como jornalista, eu segui a minha carreira como fotógrafo. Uhum. Ele também não chama Tibé, ele chama Fabiano Pereira Arantes e eu Gustavo Pereira Arantes. Mas tanto o nome Tibé para ambos foi que a gente trabalhou junto e aonde que Sim. a gente ia, eu falei, poxa, ó o Tibé aí. Olha E só. é o cara do Tibé aí. Aí pegou o Tibé pra tudo quanto é lugar, né? Porque foi mais na faculdade. Meus amigos da faculdade e o meu Uhum. irmão, na realidade, como vendia publicidade, todo mundo ficou conhecendo ele como Tibé Sim. também. E aí foi até um pouquinho difícil, né? Separar, que as pessoas perguntam, o Tibé é da TV? Não, o Tibé é Aham. fotógrafo. E acabei, na realidade, indo pra fora do país, indo pra fora aqui de Varginha, justamente pra tentar alcançar uma carreira, né, melhor aí que a gente
sempre tenha buscado. Sim, eu queria aproveitar essa deixa sua, dessa questão de morar fora do país. O que que você poderia compartilhar de experiência ou de episódio, ou alguma história que aconteceu que você acha que contribuiu para você ter essa mudança de mindset, essa virada de chave? Sim, Pode contar pra gente um pouquinho de como é esse trabalho de fotografia sim, lá? Eles são muito diferentes daqui em relação à percepção de mercado. sim. Compartilha com a gente um pouquinho. É totalmente diferente. Primeiro, questão de valorização. Eu acho que isso é muito importante. Aqui na nossa região a gente tem uma desvalorização de mercado. E aí eu fui buscar isso em São Paulo. Então comecei, veio uma agência de modelos aqui em Varginha, eu fui acompanhar meu sobrinho na época. E aí quando veio, eu comecei, né, eu já trabalhava com fotografia, comecei a ver como que era o procedimento, comecei a analisar a parte técnica, e me convidaram, falou, Tibé, você não quer ir para São Paulo para fazer algumas fotos e tal? Falei, beleza. E aí eu fui de malicuia. Até né, a minha chefe na época lá, né, de São José dos Campos, falou assim, poxa, mas eu só te fiz o convite para você vir conhecer o nosso trabalho. Então você tá vindo de malicuia, você quer é isso mesmo? Eu falei, não, quero isso mesmo. E eu ingressei no mundo da moda. E o mundo da moda é totalmente diferenciado de todo que eu conheço de fotografia. É um mercado muito fechado, é muito ríspido assim, em relação para você entrar. E aí, É quando mais aquela turma que tá ali. Sim, sim, sim. Vamos dizer assim, quase ninguém entra. E aí eu fui para Paris, né? Foi uma das primeiras viagens. Claro que eu fui na América do Sul que viajar passei e tudo mais. E quando eu fui para Paris primeira vez, eu senti aquele clima, aquele frisson de o mundo, o mercado da moda. Sim. E aí eu comecei a trabalhar lá e É eu vi. capital mundial, né? Sim, eu só quero contar um pouquinho também sobre como eu cheguei lá. Acho que isso é importante falar, que as pessoas colocam em empecilhos. Poxa, mas tem ajuda disso? Não, não é bem tão simples assim. Primeira vez que eu fui para Paris, eu estava passando com um amigo, eu conheci uma pessoa aqui de Varginha, inclusive, que morava lá em Paris. Olha. E a gente estava passeando na rua e tal, conversando e tal, explicando. E ele passamos em frente, eu não lembro o local exato lá, o nome, se foi Hotel de Ville, alguma coisa nesse sentido assim. Passamos em frente, que é perto do Louvre. Passei, olhei e falei assim: o que é aquilo ali? Ele olhou pra minha cara e falou assim: aquele ali é o desfile, né? Paris Fashion Week. Aham. Aí eu falei: como que faz pra entrar? E ali eu virei a chave. Olha. Ele virou e falou assim: é impossível. Nossa. Eu falei assim: não é E impossível. você deve ser daquelas pessoas que não pode falar que é impossível, que aí você vai tentar. Eu sou ariano. Aí ele falou assim: é impossível. Eu falei assim: ah, tá. Eu Te falei, mas nem com testou. convite. Eu falei: não, é impossível entrar ali. Matheus, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa inusitada. Eu peguei meu Instagram, comecei a pesquisar pra ver. Aí ele falou o seguinte também, isso que é interessante, o mercado de lá, né? Os desfiles em si, eles acontecem em locais onde basicamente ninguém sabe. Só sabem quem é convidado. Ou seja, recebe o convite um dia antes e você vai saber onde que vai ser Pra realizado. evitar o pessoal ir atrás, Sim, ficar ali na sim. porta. E aí eu peguei o Instagram, comecei a procurar convites pra ver onde que era, né? Pra tentar ir na porta e tal. E não tava conseguindo de jeito nenhum. E aí comecei a mandar contatos, né? Mensagens Sim. para produtoras de revistas. Eu falei, poxa, vou mandar para algumas diretoras e tal. Eu falei, Sim. poxa, eu tô em Paris. A sacada, eu cheguei e falei assim, quero falar com você. Só, mais nada. Preciso falar com você. E fui mandei para um tanto. E nunca tinha falado com essa Não. turma na vida. E aí, quando eu vi de repente a Marina Caruso, né, que era a diretora-chefe executiva da Marie Claire, me respondeu: oi, querido, tudo bem e tal? Eu falei: tô em Paris, a gente pode conversar sobre a cobertura do evento e tal. Ela falou: vamos tomar um café. Eu falei: caramba. Abriu as portas. E eu fui lá tomar café com ela. Peguei o celular, sentei: prazer, se eu tivesse, trabalho com fotografia de moda em São Paulo e faço alguns trabalhos. Ela: deixa eu dar uma olhadinha no seu Instagram. Que vergonha que eu passei. Por quê? Não tava legal? Não tinha nada, praticamente. Puxa vida. Ela olhou o Instagram assim, ela falou assim: muito bacana. Deixa seu contato, depois, né? Qualquer coisa a Eu gente já sabia fala. que não ia dar. Aí eu falei assim: não, é porque os trabalhos eu não posso aqui. Eu fiquei super sem graça. Eu falei: poxa, aqui é uma oportunidade da minha vida. E eu falei assim: eu vou fazer acontecer. Cheguei: Marina, me dá até amanhã que eu trago material bom pra você. Matheus, eu saí no outro dia, eu pesquisei convites. Eu achei o desfile da Dior onde ia acontecer. Foi no Museu Rodin. E eu fui até no museu. Eu não sei como. Eu fui falando, brigando com segurança sem falar em francês, sem nada. Tipo, eu vou entrar. Eu entrei no desfile da Dior. Isso. Eu entrei no desfile da Dior, eu fotografei Carla Bruni, Rihanna,
Rapaz. Só Lewis Hamilton, e fui fotografando só celebridades. Aham. Tirei muita foto de qualidade, obviamente. Isso no seu primeiro? Primeiro. Que isso? Foi invadido, né? Não, mas foi seu primeiro, ué. Sim. Aí eu tirei foto, coloquei, postei. Voltei lá com a Marina. Falei, Marina, esse aqui é meu trabalho. Ela falou, caramba. Ela falou, nem a gente consegue entrar no desfile da Dior. Como que você conseguiu? Eu falei, pesquisei o convite pra ver onde era e tudo mais. Ela falou, nem a gente sabia. Ela falou, você tá dentro a partir de agora. Rapaz, sensacional a sua história. Eu tô arrepiado. Que legal, Foi hein? surreal. E ali eu comecei a fotografar, né? Para quem foi testado, falou que era impossível. Nada é impossível. E aí eu comecei a fotografar por lá também, Aham. conheci várias pessoas por lá. Eu acho que esse network é muito importante, Fundamental. fundamental. Que ano foi isso? Só pra gente se situar. Não me pergunta sobre Não? ano. Sem datas, Você já viu que sem eu datas. nomes e números eu sou péssimo pra guardar. Tanto é que assim, eu tenho minha cabeça criativa de um processo de trabalho, Aham. mas o meu computador, meu celular tá sempre Entendi. guardando tudo. Mas eu acredito que seja em 2013, 2014, Então já mais ou vai pra menos. quase 10 anos, vamos dizer. Sim. Eu acho que até um pouco mais. Mas assim, Uhum. eu sou péssimo pra guardar datas. Que é tanta vivência, Sim, tanta experiência claro. que eu acabo me perdendo nisso. Uhum. Mas esse processo que tinha me falado sobre a valorização, e lá eu fui vendo que o meu trabalho tem valor. E eu fui vendo que eu posso crescer cada vez mais, meu trabalho não tá bom, preciso melhorar, Aprimorar, e assim foi indo. Até ser convidado para fazer o editorial da Louis Vuitton. Então, quando eu estava, né, acho que foi 2016, isso eu me lembro perfeitamente. Que incrível. E aí eu fui convidado pela revista, né, falou, a gente tá com uma proposta de trabalho aqui e eu vou contar um segredinho aqui para vocês. A Marina chegou e falou, Tiber, a gente precisa fazer um trabalhinho aqui e tal, da Louis Vuitton e tal. Aí eu falei, caramba. Não sei se eu falo, se eu comemoro. Eu falei, claro, vou dar uma olhadinha na minha agenda. Vazia. Só pra fazer de difícil. E aí no final ela falou assim, o valor que a gente tem disponível era X e tal. Tipo assim, eu quase que eu gritei, eu falei assim, eu faço de graça. Mas aí no final das contas eu falei assim, poxa, eu tenho que valorizar meu trabalho Claro. também. E aí fui, né, fiz o trabalho, achei fantástico, isso abriu portas gigantescas nesse mercado. Mas foi engraçado que eu entrei, né, pela porta dos fundos, vamos dizer assim, pela Dior. Sim. Mas no próximo ano eu entrei pela porta da frente. Acho que isso foi, assim, um marco na minha vida. Mas esse processo de valores é surreal. Você ter essa cabeça aberta de visitar um país e ver que seu trabalho vale muito. É claro que a gente tem que, né, o segredo do sucesso também, né, um dos segredos do sucesso é você se adaptar, né, igual eu tava falando com você agora, eu cheguei de Paris há pouco tempo, faz uma semana praticamente. Sim. Domingo agora eu tava na feira comendo pastel. E tudo certo. Então a gente tem que entender que na realidade a gente não pode perder a nossa essência, né, as nossas Sim. raízes. E aí eu acho que entender um pouco disso faz com que a gente tenha sucesso e valorize o nosso trabalho. Eu acho que a parte mais importante é você valorizar o seu trabalho e vender ele de acordo com o mercado. Então, o mesmo trabalho que eu faço, por exemplo, em São Paulo, não é o mesmo preço que eu cobro aqui, não é o mesmo preço que eu cobro em Paris. Cada um tem a sua realidade. Né? Exatamente. Mas foi muito bom, assim, ter esse choque de realidade, saber que meu trabalho vale, né, assim, muito. E eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, de cada vez mais me aprofundar na área. Que legal. Não posso perder a oportunidade de te Sim. perguntar desse bastidor, Sim. do que acontece nesses grandes eventos de famosas marcas, com várias celebridades ali. O que passa na sua cabeça quando você tá? Como você consegue captar sem misturar emoção? Nossa, é aquele famoso que tá ali. Tem que ser profissional, Sim, claro. sim, Mas sim. para nós, grande público, que não somos fotógrafos, Sim. o que você consegue compartilhar com a gente dessa experiência de estar ali? Como eu ingressei no meio, vamos dizer assim, de cobertura de festas, então eu já estava diretamente ligado ao meio artístico. Sim. Então, por exemplo, eu ia fotografar aqui em Varginha, tinha Zezé de Camargo e Luciano, Gustavo Lima. Então, eu já tive, né, esse contato Sim. direto com as celebridades. E quando eu fui para os eventos, claramente, né, que, poxa, aquela palavra impossível, estava muito possível ali perto de mim. Aham. Acho que o que, né, fez o diferencial no tratamento, vamos dizer assim, na emoção, né, de controlar ali, foi a questão do meu trabalho. Falei, poxa, eu quero obter o máximo possível, né, da qualidade do meu trabalho, seja surreal, seja perfeito, eu quero entregar isso. E a gente elimina um pouco dessa questão, por conta da adrenalina, a gente tá ali a 1 milhão, né, Aham. de voltagem. Não dá nem tempo de pensar Não dá nisso, tempo né? de pensar.
E depois vira costume. Então, hoje, na realidade, eu vivo no mercado que, poxa, as celebridades estão ali frequentemente. Eu encontro, por exemplo, Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine e outras artistas internacionais também. Então, acaba sendo meio que comum, assim. São pessoas Sim. normais, são pessoas que, na realidade, estão, né, na nossa essência do dia a dia, mas que a gente acha esse impossível também de estar perto deles. Então, eu acho que quando eu quebrei essa barreira, eu falei, poxa, são pessoas que, na realidade, a gente tem que conviver. Legal. E não precisa de ter um tratamento diferenciado. Falei, a gente vamos tratar como... Gente né, como a gente. gente como a gente. Vamos fazer uma pausa aí no nosso bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre o Max. Estou recebendo aqui Letícia Silva, que é anfitriã comigo junto no Media Experts, né? É isso mesmo, Matheus. Um prazer estarmos juntos novamente nos palcos, não é isso? Com E certeza. vamos arrasar, vai ser sucesso. Nossa, demais. Então, se você é empreendedor, profissional liberal ou prestador de serviços, esse assunto muito te interessa. Ô, louco, isso daí você tem que vir na hora. Então, o Max vai acontecer no dia 16 de setembro no Teatro Mestrinho, de 8h30 da manhã às 4 da tarde. É isso mesmo, é um dia todo de imersão, né, Matheus? E vai ter muito network, muita coisa boa que a gente ainda vai falar. Matheus, será que o Max é pra mim? Você deve estar pensando aí enquanto a gente está fazendo essa divulgação, né, Letícia? Será que é, Matheus? Primeiro ponto, vídeos. Como que é a sua performance no vídeo? Como você se enxerga ali? Você fica à vontade? Você é natural? Você é espontâneo? Ou acontece aquelas coisas que a gente já ouviu muito, né, Letícia? Aqueles probleminhas, né, do dia a dia, Matheus, porque muita gente demora pra conseguir gravar um vídeo, não é isso? E você vai tratar desse assunto, não é mesmo? Com certeza, eu já ouvi relatos de gente que levou 1h, 1h30 para fazer um vídeo de 10, 15 segundos, Matheus. postou porque não tinha opção, mas mesmo assim não ficou satisfeito. Exatamente. Postou o vídeo, colocou no ar, mas mesmo assim ainda ficou... O que os outros vão pensar? Tem isso. Com Tem certeza, muito isso. porque a gente é a cara da empresa que a gente tá representando. Exatamente. Então tem que ser uma cara boa, mas para acontecer o vídeo precisa de um direcionamento. Exato. Então se você não tem noção de roteiro, se você não tem noção de oratória, que é super importante, né, Letícia? Muito hoje em dia. Puxa. Quanta gente não fica notando o que você fala, Sim, os expressão gestos corporal. que você faz. Exatamente. Você vai se tratar Exatamente, disso. então você não pode perder, vai ser super prático, com muitas dicas que vão te ajudar a fugir dos brancos, que vão te ajudar a improvisar com naturalidade, que vão fazer o teu negócio fluir. Fluir. E tem a questão de postagens também, né, Letícia, Sim, que Matheus. muita gente fica insegura. Exatamente, é o Social Media Power Up, gente. Nós vamos conversar com vocês, nós vamos debater, eu vou explicar para vocês como é importante ter um bom planejamento, um planejamento eficiente, Matheus. Não adianta você ter um planejamento padrão. Você tem que ter um planejamento eficiente para o seu setor, para onde você atua. Sob medida, Sob personalizado. medida, personalizado. Então, a gente vai falar sobre isso, nós vamos falar sobre a organização do feed. Uma pessoa que está entrando lá a primeira vez, como que ela vai perceber, né? Qual que é a reação Qual que dela? é a reação? Tem gente que leva a primeira impressão como a que fica, né? E às vezes é ruim a primeira e às impressão. vezes é ruim. Então, isso é muito importante. E, claro, a questão da identidade visual, paleta de cores, porque às vezes a pessoa não precisa nem ver a sua logomarca, mas já vai saber que é da sua empresa. Então, isso é muito importante, nós vamos falar também. Gerar identidade, essa Exato. identificação visual, né, Letícia? Exatamente. Nossa, vai ser ótimo esse momento, hein? Muito bom. Só que isso tudo tem um pontapé inicial, Depende de uma coisa, né, Matheus? do autoconhecimento. Isso aí a gente sabe muito bem, né? Passamos a gente muito, já né? passou por isso. Então, por isso a gente é prova para falar. Exatamente. Não é Estará mesmo? lá com a gente a terapeuta Mônica Fioravante. Ela vai trabalhar com a gente um momento inicial de autoconhecimento, que vai ser o pontapé, a porta de entrada para toda a nossa imersão. Com certeza. Hoje em dia a gente fala muito em humanização, né, Matheus? Então, o que as pessoas estão vendo no seu feed? Quem elas querem conhecer é você. Então, você tem que estar transparente, se mostrar o que você é mesmo, para gerar identificação com o seu público, né? Para trazer clientes e pessoas engajadas. Então, é muito importante você se autoconhecer para transparecer isso nas redes. É isso que nós buscamos. Então, se você quer tudo isso e um pouquinho mais,
Vem pro Max, dia 16 de isso. setembro, no Teatro Mestrinho, de 8h30 da manhã às 4 da tarde. Como faz pra participar, Letícia? Olha só, gente, o link está na bio do nosso Instagram. Você acessa lá, está no site do Simpla, não é isso, Matheus? Então é só clicar lá, tem todas as informações, todos os detalhes. Qualquer coisa é só chamar a gente no inbox também, né, Matheus? Com certeza. Tem alguma história com alguma celebridade, às vezes num evento não, porque tudo acontece em série, mas às vezes uma capa de revista que você foi fazer mais posada, Sim. alguma história de conversa, alguém que foi mais acessível, alguém que você acha que vale a pena compartilhar com a gente? Temos quantas horas de podcast? Não, dá tempo. Eu vou contar. Eu acho que uma pra mim, né, foi uma das. Acho que das duas histórias rápidas aqui, porque eu falo demais. A primeira foi Não, mas do. é excelente. Mas é maravilhoso convidado que fala demais. Vai ser parte 1, parte 2, 3. Mas uma história interessante foi a fotografia que eu fiz do Neymar, que foi uma das Olha. mais vistas né, do meu perfil. Uhum. Que o Neymar compartilhou, tava a Alessandra Ambrosio também, Maria, que era uma modelo, e o Matheus Massafera. Sim. Que foram 4 celebridades que eu tirei e eu era o único desfile da Balmain até então que fiquei até o final. Acho que esse é Olha. o diferencial meu também, persistência. Uhum. E eu fiquei persistindo ali, eu falei, poxa, eu quero fotografar, eu sei que o Neymar entrou e vou ficar aqui até o final. Todos os fotógrafos, lá tem 300 fotógrafos, tem o mundo inteiro ali, Japão, Sim. né, Estados Unidos, França, enfim. E eu tava lá, falei, poxa, eu vou ficar até o final aqui pra pegar a foto do Neymar, né, como ídolo do futebol, eu falei, poxa, eu tenho que Claro. realmente pegar esse registro. E eu consegui fotografar, né? E aí mandei pra Marina, ela, Neymar, posta. E lá o procedimento é muito rápido, né? Diferente Aham. daqui. Aqui a gente demora 15 dias pra entregar uma foto. Lá Sim. não, tirou foto, tem que postar. Na hora? Na hora, você tem que editar ainda. É, porque tem que dar aquele Então retoque, a gente né? descarrega direto no celular, ou descarrega direto no iPad, no notebook ali. Terminou o desfile, né? Basicamente, eu vou lá fazer todo esse procedimento. E aí foi uma foto que deu uma repercussão, assim, deles compartilharem, eu acho que isso foi surreal. A Alessandra Ambrosio, inclusive, compartilhou minha foto sem dar os créditos. Ah, Mas aí, obviamente, teve aquela reclamação no Instagram Sim. e tirei do ar. Mas só o fato de Neymar ter compartilhado, pra mim, foi uma ótimo. conquista nesse sentido. Eu falei, poxa, meu trabalho tá sendo reconhecido. E outra história, que eu até acabei esquecendo que eu me envolvi demais nessa do Neymar, mas foi... Deixa eu tentar lembrar alguma. não, pode lembrar, tranquilo. Mas aqui, incrível. Sim, Nossa, eu tô pensando aqui, a do Neymar deve ter sido top, hein? sim. E foi essa persistência de ficar até o final do evento em si. Mas, basicamente, assim, de Uhum. histórias do dia a dia, né? Do Do seu trabalho. do meu trabalho em Sim. si, acaba que, por exemplo, esse do editorial da Louis Vuitton, por exemplo, eu tive 45 minutos para produzir um editorial com 3 locações dentro de Paris. Nossa. Eu tive que correr de um lado, correr do outro, naquele trânsito insuportável de Uhum. Paris. Sim. E eu acho que essa luta, né? Eu acho que a minha história se resume em luta. Realmente de correr atrás de tudo, né? De estar ali frente a encarar todos os desafios e realmente fazer acontecer. Com Acho que esse é certeza. Com certeza. Eu vou tiver- tentar lembrar da outra história Não, também. tranquilo, a gente vai conversando e se você lembrar, a gente para pra Sim. você contar a história. Aqui no podcast eu sempre trago as pessoas que de uma maneira ou de outra acreditaram nos seus sonhos Sim, e possam inspirar as outras. E vendo você ter começado aqui em Varginha, sim. com a nossa realidade, ver você despontando nos maiores eventos do mundo e já há mais de uma década, Aham. isso é muito legal. Tá bom sendo demais. muito interessante receber você aqui, mas eu queria saber por que você escolheu o nicho moda. Eu costumo dizer que o nicho moda me escolheu. Ah, entendi. Mas só uma pequena correção. Correção não, mas eu não sou de Varginha. Aham. Eu sou Você veio pra cá depois. Eu praticamente nasci na cidade vizinha aqui, Uhum. ela é Mendes. Sim. E aí, com 3 meses de vida, né, meus pais mudaram pra cá e eu acabei me tornando, né, Cidadão verginhense. cidadão verginhense. Entendi. E aí, nesse procedimento de, né, escolher a área certa, Uhum. eu achei interessante do processo de construção de uma fotografia e trabalhar com pessoas, que é difícil lidar com pessoas. Muito. Então, quando você trabalha com a área de moda, você, além de lidar com pessoas, você tem que lidar com todo o contexto da produção, composição, né? Então, você tem que pensar todo nessa projeção.
E como eu tinha várias referências da fotografia, eu falei, poxa, eu preciso ingressar nessa área de tentar conhecer um pouco desse mecanismo de controlar a luz. Hoje fotografia, né? Fotografia é fotografia, escrever com a luz, né? Aham. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que esse mercado é promissor e realmente diversificado, que eu falei, poxa, como que esse mercado é diferenciado dos demais? Quando você pega uma fotografia publicitária, você tem aquele, né, aquela parte técnica que a gente aprende em Sim. faculdade. Uhum. Mas quando você pega a área de moda, desconstrói tudo. Então você tem que criar ali coisas inimagináveis, vamos dizer assim. Então você pode brincar com a luz, você pode criar, né, um mundo de fantasias. Então isso que eu achei incrível no universo da moda. E graças a esse convite, né, de um fotógrafo de uma agência lá de São Paulo que me falou, poxa, Te vem pra essa colocou área. nesse mundo, aham. Entrei, testei, gostei, eu falei, poxa, é isso que eu quero pra minha vida, é especialização na área de moda em si. Que legal, Tibé. Falando um pouquinho de fotografia, assim, não sei se é muito ousado te pedir isso, tá? Mas se Imagina. você achar ousado, você pode falar que não tem problema. Mas assim, para quem tá nos assistindo, teria uma dica legal para você passar para as pessoas que fazem fotografia por hobby? Gosto de paisagem, alguma coisa assim, você acha que vale a pena compartilhar alguma coisa? Acredito que sim. Muitas pessoas não sabem, mas além de fotógrafo, sou professor também de fotografia, dou curso particular. Já dei curso no Unis também, já dei curso Olha, no, não no sabia, que legal. Senac. E aí acabou que eu quero compartilhar, acho que isso que é interessante. Guardar para si mesmo não vai ajudar em nada, e quanto mais Sim. você compartilha, às vezes eu aprendo mais com meus alunos do que eles aprendem comigo, que vamos dizer legal. assim. Claro que eles aprendem bastante, Uhum. mas eu acho que na parte da fotografia, a primeira coisa que você tem que ter é o dom. Então, se você tem um dom para fotografar, invista nisso. Estude cada vez mais para entender a parte técnica. Eu vejo tanto talento desperdiçado por falta de realmente investimentos. As pessoas Sim. acham que, eu sou fotógrafo, vou lá, compro uma câmera e eu quero dinheiro. Não existe isso, Matheus. Não é só isso. Não é só isso. Então, a partir do momento que você acha que você tem, né, talento, invista naquele talento seu da parte técnica para você dominar uma luz. Então, a partir do momento que você está fotografando, desde a área comercial, né, fotografia de produtos, e a área de fotografia é extensa, né? As pessoas não Sim. sabem disso, mas você tem fotografia publicitária, fotografia, né, de produtos, fotografia de casamento. É uma área que eu trabalhei muito tempo, ganhei que tem muito mais dinheiro. pessoas, né, atuando por aqui. Eu fiz um curso com o Everton Rosa, que é um dos maiores fotógrafos do Brasil até então, que ele cobra ainda, né? R$125 mil no álbum de casamentos. Puxa! E eu falei assim, ó, não é impossível pra mim. Eu falei, eu não vou cobrar R$125 mil, porque isso o coração não deixa, cá entre nós. Eu acho que o meu trabalho não chega a esse patamar de cobrar esse valor. Mas aí eu falei, eu quero aprender com esse cara. Fui lá, fiz o curso e aí onde foi investimento da minha parte realmente ingressar nessa área de me aprimorar cada vez mais. E aí eu entendi um pouco sobre o marketing também. Então acabou que nesse aspecto desse investimento com o curso do Everton Rosa, eu aprendi que o que eu devo oferecer para o cliente. Então, o tipo de material, como atingir esse material, atingir esse cliente especificamente. E aí eu fui vendo esse diferencial do mercado. Por isso que eu sempre deixo a dica, né, para as pessoas que estão iniciando, realmente para se inspirarem, né, para as pessoas que já ganham dinheiro com fotografia, né, que é as pessoas que trabalham nessa área, e tenta entender um pouco desse mercado. Eu sempre falo no início do curso, o que você quer fazer? Eu quero fotografar, mas o que você quer fotografar? Pessoas, Já tem um foco. produtos, casamento. A partir do momento que você define o que você quer fotografar, aí você vai investir pesado na compra de equipamentos. E aí, Sim. consequentemente, né, fez o trabalho, consequência, dinheiro. Legal, muito bom. Vamos para as viagens? Sim. Aqui, a gente estava conversando nos bastidores antes de começarmos a nossa gravação. E o Tibé me falou que já conhece 21 países. Olha só que legal. Não tem como a gente não fazer esse trechinho de intercâmbio cultural. Não sei se você tem o seu predileto ou os seus prediletos, mas eu queria, né, que você compartilhasse um pouquinho da experiência do Claro. país que mais te chamou atenção e por que te chamou atenção, e se essa questão de cultura, se essa questão de pessoas, amistosos ou não, o que você pode falar pra gente? Primeiro eu vou fazer um merchandise aqui sobre... Faça. eu tenho 3 empresas até então, a Tibé Aham. Digital, que cuida de marketing digital especializado em Instagram. Uhum. A Tibé Fotografias, né, que trabalha diretamente com fotografias. E recentemente agora eu lancei o Garimpo de Milhas.
O que é? O garimpo de milhas, basicamente, Para ajudar o pessoal a juntar milhas para viajar. Exatamente. Então, assim, Macete, dicas. 21 países, eu legal. acredito que eu tenho experiência suficiente para É compartilhar. muita. E eu vi Não muito. sabia, de verdade, Sim, que top. sim. A gente iniciou faz pouco tempo, na realidade, mas tá, assim, bombando. Eu vejo os alunos, na realidade, já marcando viagem, já acumulando milhas. Tem uma aluna até que falou pra mim, Tibé, agora qualquer lugar que eu vou no supermercado comprar macarrão, eu tô pensando em milhas. Passa no cartão. Exatamente. Garimpo de milhas, Garimpo isso de no milhas Instagram. no Instagram. Aham. E a gente tá com um canal no YouTube também, né? Compartilhando dicas de como fazer um check-in. Muitas pessoas não viajam. Sim, Então, não a gente sabem. acaba Aham. que tá compartilhando esses conteúdos de um modo em geral. Depois eu vou falar mais sobre Não, essa que parte legal. também. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina. Figura entre as 50 maiores empresas do Brasil no ano de 2022, a sexta maior da região sul e a segunda maior do estado do Paraná. A Coamo Alimentos é a divisão de produtos industrializados de alta qualidade da cooperativa. A matéria-prima é produzida nos campos dos mais de 30 mil associados, que são seus donos e que contam com assistência técnica agronômica, desde a escolha da semente até a colheita. Saiba mais em coamoalimentos.com.br e siga nas redes sociais e YouTube, @coamoalimentos, e fique por dentro das novidades. Nessa quinta temporada do nosso podcast, estou vestindo, olha só, Patrone. São peças únicas extremamente confortáveis e que vestem super bem, confeccionadas com os melhores algodões do mundo. Em se tratando de exclusividade para moda masculina, a escolha certa é Patrone. O propósito transpassa a marca. Siga no Instagram, @PatroneBrasil, e fique por dentro de todas as novidades e lançamentos. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados à autoestima e confiança dos clientes, com horário agendado para maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino, adulto e infantil, cuidando do corte e pintura do cabelo e barba, em um ambiente agradável e tranquilo, além de amplo e com espaço kids, entregando o melhor atendimento personalizado. Eu recomendo, pois já sou cliente há um tempo. Vai lá, na Rua Valentim Couto, número 24, no centro. O telefone de contato é o 35 98837 3062. Siga no Instagram, @williammiranda.cabeleireiro. Mas um país que assim, me marcou, obviamente, né? Não pode faltar na minha história. Ah, já tem aí. Você fez uma tatuagem para cada país? Não, Não, né? eu quero fazer sobre cada carimbinho do passaporte. Eu vou Aham. mostrar. Esse braço eu não tenho Sim. nada de tatuagem. Eu vou montar uma Ainda, né? ainda. Depois você começa uma tatuagem. Eu já perdi minhas contas de tatuagem. Mas Paris marcou demais, assim. Até, assim, eu me sentia bem em Paris, quando eu até fui com a família pra lá. As pessoas falaram, parece que você morou aqui na outra vida, né? Uhum. E era uma facilidade de se locomover lá. Um amigo meu era guia. Eu falei, ia pegar metrô. Eu falei assim, ele chama Cacau. Eu falei, Cacau, é pro lado de cá. Eu falei, Tibé, você já morou aqui? Eu falei assim, não, nunca morei, mas dá a impressão que Sim. eu já morei. E Paris me encantou. Tanto da parte cultural, né? Da parte que eles falam, os franceses são chatos, são arrogantes, são mal educados. Não, entenda a cultura francesa antes de criticá-la. E aí eu fui, né, aprendendo um pouco da cultura, me encantei cada vez mais. Toda vez que eu vou lá, parece que é assim, parece que é a primeira vez que eu tô indo. Uhum. E É seu destino favorito? meu destino favorito é Paris. Legal. Só um detalhe também, destino favorito, né? Acho que uma viagem que me marcou bastante foi quando, acho que a segunda ou terceira viagem que eu fui para Paris. Praticamente eu vou todo ano, né? Fazer os desfiles. Quando eu fui conhecer Amboise, que é uma comuna francesa que fica no centro da França, e fui conhecer um pouco da história de Leonardo da Vinci. Olha, Sim. Por que um Leonardo artista da Vinci? completo. Sim. Mas o Leonardo da Vinci, para quem não sabe até então, né? Se você pegar os registros históricos de Leonardo da Vinci, ele foi um dos precursores até então da criação da câmera fotográfica. Olha, Quando você pega o livro de história, fala de Joseph Neff, né, que foi um dos criadores da fotografia em 1826, se não me falha a memória. Mas existe já relatos e registros, vamos dizer assim, de Leonardo da Vinci ter criado a câmera escura, que é a base da fotografia, que foi em 1554. puxa. Eu falei, poxa, eu preciso conhecer esse cara, entre aspas, né? Ele tá Sim, morto, e mas... tem várias invenções que disseram que ele deu pontapé, né? Sim, a roupa de mergulhador, tanque de guerra, ponte Fala até levadiça, helicóptero, paraquedas, helicóptero.
Então eu falei, poxa, eu quero conhecer a história desse cara, onde ele viveu, o que que ele viu, né? Ele acordava de manhã, que ele tomava café, o que que ele viu? Uhum. E fui conhecer Amboise, me encantei com Amboise. Assim, é uma Olha. energia surreal, porque eu falei, poxa, eu preciso, né, sempre trabalhar esse processo criativo e eu preciso ir até a fonte. E tem uma casa dele lá, Tem a tudo? casa dele lá, então a casa Ah. antiga que é ligada no castelo, né? Até Glória Maria tentou, né, mostrar o túnel lá, não deixaram, né? Fazer uma reportagem lá, não deixaram ver esse túnel que liga a casa dele ao castelo. Que ele fazia serviço pro rei na época, né? Mas você foi nesse túnel. Não fui, tá sem acesso. Mas eu achei interessantíssimo até então, né? Conhecer essa história dele. Aí fui visitar a casa de Monet também, de Van Gogh. Então, eu acho que essa... Grandes inspirações. Nossa, que demais. E aí foi uma viagem que me marcou demais, assim. Esse destino Amboise, né? Pra mim é uma das minhas favoritas que eu fui visitar. E ali fez o processo criativo explodir, assim. Maravilhoso. Sim. E você traz lembranças físicas desse lugar, dos lugares que você visita, ou não? Você não é colecionador, você traz mais as lembranças. Uma vez um rapaz falava pra mim que colecionava canecas. Aham. Eu falei assim, quem coleciona caneca? Eu falei, coleciono souvenir de viagens, petitinhos. eu falei, caneca? Mas quem coleciona caneca? Isso parece uma coisa, né? Uma coleção meio arcaica. Aham. Toma espaço. Virei colecionador de caneca. Mentira. Mas tem dos 21 países? A maioria, sim. Ah, que legal. E aí, assim não, dos 21 países tem. Esse aí tem. Mas eu tenho além das pessoas que viajam, igual agora trouxeram um presente de Dubai, tem uma outra menina que tá em Seattle, que é uma amiga, Thaís. Grande abraço pra Thaís aí. Ela tá trazendo uma caneca pra mim também lá. Ah, tá. A coleção não é só de onde você foi. Pode ser outra pessoa foi e te sim. trazer também. Sim, é a coleção da cafeteria, não, daquela café Starbucks. Aham. Então, onde que tem todos, né, os escritos Sim. das cidades, e eu virei colecionador. Mas além disso, aí eu comecei a colecionar qualquer coisinha que eu trouxesse, né? Agora vou colecionar chaveiro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, para de trazer chaveiro. É assim, hoje eu tô me controlando mais, então eu fico Que só na legal. caneca. Aham. Mas sempre trago, por exemplo, nessa viagem de Paris agora, eu não comprei basicamente nada, não trouxe nenhum souvenir. Mas eu trouxe duas coisas que foram, assim, pra mim tem um sentimento grande. Que foi uma réplica da Mona Lisa comprada no Louvre, que eu já mandei moldurar aqui em Varginha. Que legal. No tamanho real, né? Poucas pessoas sabem o tamanho dela. E ela é pequena, Ela né? é pequena, ela é As pequena. pessoas, a gente tem a impressão que é grande, mas já ouvi falar que é gigante. pequena, né? Aí eu fui no Museu do Louvre, conheci novamente, né? Eu acho que já fui lá, perdi as contas de quantas vezes eu fui lá. Foi mais de 20 vezes em Paris, né? Acho que até com um pouco mais, né? com certeza. Todo ano eu vou praticamente, né? E tem ano que eu vou 2, 3 vezes. Então acaba que nessa conta acaba sobressaindo aí. Mas eu fui no Museu do Louvre, comprei lá no museu, falei, poxa, tem que ser essa, né, memorável aqui, essa recordação. Comprei, então, eu já tinha uma, tá? Que era menorzinha, Sim. na época eu não tinha dinheiro, viajando, né, as primeiras Sim. viagens. Aí eu fui conseguir comprar a Mona Lisa tamanho real e comprei um quadro de Monet também, que chama A Pega, que mostra o interior de Etretat. E assim, eu gosto dessas lembranças para que sempre você lembre, né, de que o que você passou nessa viagem, como foi a chegada até lá, né, o que eu passei para chegar até lá. As pessoas pensam que é simples, vai lá e, como se diz, compra passagem e vai, parcela Não em é assim. 24 vezes. Gente, eu não sou dessa época de parcelar em 24 vezes, eu tive que ralar muito, na minha época não tinha esse parcelamento, Minha Casa Minha Viagem. Uhum. E aí, as milhas me ajudou demais nesse sentido. Então, eu vi que eu consegui acumular milhas de... trabalhava o ano inteiro, eu falei, poxa, no final do ano, eu sou empreendedor, sou empresário, falei, como é que eu vou viajar? Eu não tenho 13º, né? Depois que eu saí, né, do emprego fixo, e acabou que dentro da fotografia, eu falei, poxa, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou viajar? Né? Pra curtir a vida de um modo em geral, descansar e tal. Sim. E eu comecei a acumular milhas, tanto no cartão de crédito, as pessoas às vezes não sabem, mas o cartão de crédito é apenas 10% de acúmulo. Dá para acumular milhas com Uber, iFood, compras na internet, Com várias pagar outras boleto. coisas. Na hora que eu falar, sentar e mostrar, eu sempre mostro para as pessoas, né, ó, o tanto de dinheiro que você tá perdendo, ó, o tanto de viagem que você tá perdendo. Aham. Além do perfil, você tem um curso também que Sim, tem um ensina. curso, tá? Ah, que legal. O curso está disponível Tudo no na Garimpo de Hotmart? Milhas. Na Hotmart. Ah, show.
Ah, só um recadinho importante. Vamos lá. Para quem estiver assistindo, para quem estiver assistindo aqui o podcast, vai ter 30% de desconto. Olha, isso, aí sim, hein? Sim. Isso é bom, hein? Até eu quero fazer, o ué. cupom de desconto é Mateus30. Ó, Já tá válido, tá? curti. Sim, então, Muito bom, pra muito todos bom. que assistirem aqui, pode entrar lá no Garimpo de Milhas, né? Que é no Instagram. Lá tem um link pro curso e aí consegue fazer o curso com 30% Show, de hein? desconto. Mas deve ser muito bom, hein? Nossa, é maravilhoso. Com É certeza. surreal. E a partir do momento que você vê que você tá perdendo dinheiro, tá perdendo, tipo, milhas com tanta coisa, te contar maior. Eu tô indo agora, semana que vem, eu tô embarcando pra Nova York. Ah, Sim. você já foi, claro. Não, né? já Não é a fui. primeira vez. É, né? mas agora eu tô indo a passeio mesmo, dar uma descansada. A minha vida Ah, praticamente... mas precisa, né? Então, aí eu falei, poxa, eu preciso dar uma, né, descansada, porque apareceu essa promoção de milhas, eu falei, eu preciso comprar. Adivinha quanto que eu paguei nessa viagem? Puxa, se você tá mandando adivinhar, deve ser um preço bem em conta. Tipo, uns 400, 500 reais? R$100. Mentira! Sim. E de volta? E de volta. Sem baldeação? De uma Nada, vez? Direto. Que isso? R$100. Com direito a mala ainda. Tem 2 malas despachadas, coisa que é É luxo. artigo de luxo Artigo hoje. de O pessoal luxo tá hoje indo em dia. viajar com aquela bagagem de mão só. Sim. É tudo graças à milha. Pra ser sincero, o que eu fiz pra conseguir essas milhas? Eu comprei um PlayStation 5, né? O processo criativo a gente tem que sempre Sim. aguçar. Eu comprei um videogame pra espairar, por exemplo, um final de semana, né? Pós-trabalho, preciso sempre trabalhar esse processo criativo. Eu falei, comprei um PlayStation, eu vi que tava na promoção, então aproveitei a parte das milhas, pontuei, se não me engano, foi 100 mil milhas. E aí troquei uma passagem, né, pra ida e pra volta, ou seja, não paguei nada, porque eu já tinha comprado o PlayStation, ganhei Sim. essas milhas. Eu tive que pagar uma taxinha de R$100, essa taxa praticamente que eu tirei do bolso Sim. pra realmente poder viajar. Só que hoje em dia eu tô com 6 destinos aí, internacionais, né, até abril de 2024 pra viajar. Eu não tenho mais, como se diz, assim, dinheiro suficiente pra... Quero ficar hospedado, quero comer... Tem a parte de acúmulo também de pontos para hotel. Então, assim, eu tenho bastante ponto para ficar hospedado. Só que é um custo gigante. Ir até para o aeroporto, estacionamento, Sim. alimentação nos países do exterior. Então, eu tô meio que segurando o máximo possível para não poder viajar. Minhas milhas estão acumulando cada vez mais. Então, uma coisa que eu não faço é vender milhas. Fica a dica para vocês também. Não venda milhas. Milhas é feita para voar. Hoje, por exemplo, eu atendi um cliente, que o cliente chegou pra mim e falou assim, poxa, eu gasto em torno de R$16 mil no cartão por mês. Eu falei, caramba, eu falei, você ainda não pontua? Eu falei, não pontuo nada. Tem uns pontinhos lá na realidade que eu acabei trocando no liquidificador. Eu falei, não acredito Não é possível. nisso. Eu falei, quantos pontos que era? Ele, 20 mil pontos. Eu falei, 20 mil pontos eu tô indo pra Orlando. Olha só. É E às vezes surreal, as pessoas é surreal. não sabem disso, né? Sim. É onde que eu quis compartilhar. Eu vi muito. O que me ativou esse processo de compartilhamento, né, de informação, foi um curso até então que me marcaram. Eu fui ver, eu falei, cara, o que o rapaz está passando? Tanta informação errada. Porque hoje a gente tem que ter esse controle, né, das redes sociais, do YouTube, Instagram. A gente olha assim, a pessoa tá falando ali um tanto de informação e é tudo fake, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso compartilhar isso com os meus seguidores, né? Só que, poxa, eu preciso trabalhar isso de forma profissional também. Não vou só lançar aqui, as pessoas vão ter dúvidas. Então, eu falei, poxa, vamos montar uma turma. Vamos fazer o curso. Que e aí, massa. a gente conseguiu concluir esse curso aí. A primeira unidade tá saindo a segunda agora, no final do ano, que é viajar de executiva, de business. Top, hein? Eu fui pro Japão de business. Eu falei, Não poxa, quer outra vida mais, né? A gente passa só pela executiva, dá aquela olhadinha e faz tchau. Mas a galera que vai ali, E é todo igual, conforto. é igual tirar doce de criança, né? Você vai ler a primeira vez, a próxima agora, falou, agora eu só quero executiva. E Com aí tá vindo o certeza. segundo curso aí especializado em executivo. Que legal, hein, Tibé? Sim, Gostei, demais. gostei, muito top. Queria que você falasse um pouquinho também dessa questão de modelos. Eu vi que você tem uma agência de modelos, sim, né? Sim. Acabei esquecendo de falar, sou, né, CEO da G6 Models aqui de Varginha, que nasceu até com uma amiga, a Mariela Sarto, quando, né, eu iniciei aqui todo o trabalho de fotografia aqui na região, da parte de moda mesmo, atender os clientes, lojistas, eu sempre precisava de modelo. Falei, poxa, preciso de um modelo. Aí chamava uma amiga, chamava outra, aí não ia. Aí eu falei, caramba. Aí a Mariela me deu uma dica. Eu falei, por que você não abre uma agência aqui? Você trabalha para as agências, você tem tanto contato, abre uma agência aqui. Eu falei assim, mas mais um trabalho? Eu falei, tem tanta coisa acumulada. E eu sou do tipo assim, quanto mais trabalho eu vou lá e abraço mais trabalho ainda. E aí abri essa agência, na realidade.
montei uma equipe, né, para trabalhar comigo. Tem o Iago, que é maquiador, né, atualmente. A Cíntia, que trabalha à frente a G6 Models, para atender a necessidade local. Uhum. Então, assim, para a gente profissionalizar, a gente tem um jurídico que é em Belo Horizonte, que coordena isso tudo. E o mais prazeroso disso tudo, né? A agência tem, se eu não me engano, 8 anos, né, de abertura. E a gente conseguiu exportar modelo para fora do país. Então, a gente pega modelos de 3 pontas, pega modelo de Lambari, Toda a região aqui, né? que de repente nem sonhava em ir para São Paulo, Uhum. sabe? Foi difícil até convencer os pais em si. E aí, de repente, a gente conseguiu, né, fazer com que a carreira dela deslanchasse. E hoje tem modelo que tá fazendo Paris Fashion Week, tá trabalhando em Dubai, tá trabalhando em Olha. Milão. Então, assim, não só realizar meus sonhos, mas também os sonhos dos outros. Eu acho que foi isso que concretizou a G6 Models. E a gente sentiu no mercado também a necessidade, porque aqui na região a gente não tinha agência, Não. né? Então a gente, qualquer trabalhinho que a gente ia fazer, desde comercial de TV, uma fotografia, uma campanha editorial, não tinha modelo. Agora tem. Que massa. Então, isso que eu ia te perguntar, ainda existe muitas pessoas com o sonho de ser modelo? Porque hoje a gente vê muitas pessoas, né? Ah, eu quero ser influenciador, e às vezes até modelo influenciador ao mesmo tempo, né? Sim. Eu, como ingressei na fotografia de moda há anos atrás, eu fui vendo esse crescimento da digital influencer, né? Que é um mercado totalmente diferente, né, da categoria modelo. O modelo tem que se profissionalizar, não necessariamente que a digital influencer não precisa se profissionalizar, só que hoje tem uma facilidade maior. Eu tenho um Instagram, crio, sou influente, as pessoas me seguem e como se você não precisa basicamente fazer um curso para ser digital influencer. Sim. Já modelo não, modelo você tem que investir na sua carreira. Então, quando você tem essa questão desse investimento, algumas pessoas acabam desistindo. E o que mais descaracteriza até então o papel de uma agência aqui na nossa região. Tem muita agência picareta. Vou ser sincero. Sim. Muita agência que vem de fora, vem aqui, faz um processo seletivo e some. Então, o nosso trabalho que está sendo feito aí com 8 anos, nenhum processo, nenhum problema, ou seja, com CNPJ, com inscrição municipal, tudo certo, é um pouco prejudicado, porque você tira o sonho de algumas pessoas que queriam ingressar nessa área, né, por conta dessas empresas que e elas põem todo mundo no mesmo pacote e aí não acredita nas Exatamente. outras, né? E aí saiu aquela novela na época também que as pessoas pegavam pro tráfico, né, humano, aí é um complicador. Hoje a gente até tive uma reunião com um cliente, a dificuldade que a gente tem de captar modelos aqui na nossa região. Terceira idade. As pessoas, poxa, mas tem um comercial na IPTV que a gente fez, por exemplo, 40 anos da IPTV, que precisava, né, montar uma família, os avós, os pais, os filhos, e a gente não tinha modelo de 40 anos, 50 anos. Então foi uma dificuldade, né, captar. E quando a gente chega para abordar, né, para tentar captar esse modelo, e aí a pessoa simplesmente fala assim, poxa, mas será? Ainda fica com um pezinho atrás. Eu vi uma novela que vai me sequestrar. Mas eu vejo que... E a gente faz essa análise técnica também, quando a gente abre um processo seletivo, que inclusive está aberto agora, quem quiser participar do processo seletivo, né, para se tornar modelo. A gente faz uma análise técnica, as pessoas enviam as fotos, a gente analisa, isso dá para ver na expressão do olhar de uma criança que está sendo fotografada, dá para ver se de repente não é o sonho dos pais. Tem muito disso também. Eles não conseguiram realizar, querem que a criança realize. Exatamente. Então a gente tem esse grau de dificuldade, obviamente, mas toda a equipe técnica é composta, né, por profissionais para fazer essa separação e aí conseguir realizar sonhos de verdade. Tem muita carreira que não dá certo, isso é óbvio. Muita modelo que fala assim, eu quero ser modelo, ingressa na área, mas não faz nenhum investimento. Depois desiste. Aí, o investimento que eu falo, uma coisa simples, às vezes as pessoas entram na agência, mudam de telefone e não avisam a agência. Puxa, não é possível. É comum isso. Então a gente tem esse grau de dificuldade para execuções de trabalho. Pessoas que mudam características também, então mudou a cor de cabelo, né, fez uma tatuagem e não avisa a agência, isso é um complicador. Então a gente está moldando, né, tá tendo toda essa educação de profissão aqui na nossa região para melhorar um pouco o mercado. Mas a gente vê que tem muitos sonhos ainda para ser realizados. E a gente consegue, na realidade, separar, né, garimpar cada vez mais para a gente conseguir, na realidade, montar um time, um casting bacana para representar esse mercado aí no sul de Minas. E exterior também, claro que a gente pega, né, o mercado em geral. E cada vez a gente quer crescer cada vez mais. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. O Método FINS é uma abordagem transformadora que busca integrar os aspectos físicos, mentais, sociais e energéticos de cada pessoa para cuidar da sua saúde integralmente. Desenvolvido com base nos princípios do Pilates,
treinamento funcional, trilogia analítica e de uma metodologia inovadora, é um convite para explorar a própria essência, transformando-a em ação, em busca do equilíbrio e da harmonia. Saiba mais sobre esse método revolucionário e super acessível no Instagram, @fince.oficial, e fique por dentro das novidades. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz 730 no centro. Telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Atenção Varginha e região, save the date, dia 25 de novembro, sábado, de 10 da manhã às 6 da tarde, na Associação Médica, vai acontecer a primeira edição, olha só, do Confeitando com Elas. Prepare-se para você e sua família vivenciarem uma experiência gastronômica cultural inesquecível. Ao todo serão 14 estandes com os melhores e mais deliciosos produtos de confeitaria, preparados artesanalmente e com muito carinho por 14 grandes mulheres empreendedoras que se uniram para realizar esse mega evento. Em breve vocês saberão mais informações aqui no nosso podcast. Siga no Instagram, @confeitando com elas, e fique por dentro das novidades. Onde você quer chegar? Qual que é o seu sonho? Aquele que você pode compartilhar. Sim. Claro. Vou falar uma parte interessante aqui. Quando a gente vai viajar, Matheus, normalmente a gente sabe o destino, Uhum. né? Quanto eu vou gastar, como eu vou, sei tudo, Prazo, tudo. tudo. Já reparou que as pessoas, elas colocam sonhos na vida dela e elas não se concretizam, né? Elas não entram nessa parte de se concretizar, justamente porque ela não tem uma meta, né? Não tem, aonde eu quero O que chegar. vier, serve. Sim. Eu acho que isso é muito estabelecido na minha vida. Eu consigo traçar metas tanto a médio prazo e a longo prazo. Uhum. O que eu queria ter, então, até entrar com capital de investimento para montar uma escola aqui na nossa região. Claro que a gente precisa de estrutura, precisa de muita coisa, mas essa é uma das minhas metas, tá? Tem enormes quantidades de metas a serão alcançadas, mas eu queria montar uma escola aqui para ajudar pessoas carentes que realmente têm o sonho de ingressar na carreira, né, e tenham dificuldade até mesmo para ter esses ensinamentos. A gente traz pessoas de São Paulo para dar curso aqui em Varginha. Então, isso gera um custo. A agência, na realidade, precisa, né, se manter viva. A gente consegue fazer, obviamente, alguns investimentos, algumas carreiras em si, mas são poucos. A agência é pequena, vamos dizer assim. A gente quer expandir cada vez mais. Mas a minha meta até então, nesse caso específico, né, é montar uma escola para que a gente profissionalize cada vez mais essas pessoas que têm um sonho de se tornar modelo. Se tratando de vida pessoal, né, aí, obviamente, né, é morar em Paris, montar meu ateliê lá quando eu tiver um pouquinho mais velhinho. Acho que faltam uns 10 anos para me aposentar. E aí, montar meu ateliê lá, vender né, a arte de um modo em geral, a minha visão sobre o mundo, a minha visão sobre a moda, que é o que eu amo demais. E, como se diz, passar o resto da minha vida em Paris. Eu fiz um exame de DNA para ver a genética da onde que são os meus ancestrais. E eu descobri que eles vieram da região da França. Eu achei incrível isso. Olha, nada é coincidência, né? Nada é coincidência. E aí eu acabei que falei, poxa, eu preciso mudar para Paris. Eu tenho proposta, inclusive, já recebi proposta. Essa vez que eu fui em Paris agora, eu já recebi, pelo amor de Deus, vem para cá, você tem lugar para ficar, você tem o que comer, você tem tudo aqui. E para parte de execução de trabalho. Mas ainda acho que eu tenho uma raiz aqui, minha mãe mora aqui, tem muita coisa para construir aqui na nossa região ainda, para que eu possa agregar e, né, fazer as pessoas realizarem sonhos. Mas não te impede temporadas, né? Temporadas lá, temporadas cá, e assim vai. Sim. Que legal, Tibé. Então, pra gente fechar, antes da gente ir pro quadro final, que é o top 10, eu queria que você passasse 3 dicas para quem tá nos assistindo, que às vezes tem vontade, mas não tem coragem de buscar um sonho, não sabe se acreditar, ou se sabe, mas fica desconfiado, com a sua experiência de vida, com o seu olhar sobre todas essas situações que você compartilhou com a gente. 3. Persistência. Isso foi fundamental na minha vida. Eu acredito que persistir cada vez mais me fez um diferencial do mercado. Acreditar nos sonhos.
Eu acho que quando você acredita no sonho, no fundo mesmo, acreditar. Porque é fácil falar assim, eu Acreditar quero... desacreditando. Exatamente. E aí não dá certo. Então você tem que acreditar mesmo e tudo é possível. Eu acho que essa experiência de ter vivido esse mercado, né, internacional deslumbrante, que é o maior mercado de moda do mundo, né? Sim. E aí de repente eu falei, poxa, eu tô lá, tô vivenciando isso. Então eu acho que acreditar nos sonhos sempre. E uma coisa mais importante disso tudo, faça acontecer. Eu sempre falo no meu curso de fotografia, antes feito do que perfeito. Sabe, não fica, eu vou fazer amanhã, eu preciso disso, eu preciso do melhor equipamento, eu preciso do melhor tripé, eu preciso disso. Isso vale para todas as áreas, na fotografia, na área de modelo. Eu vou, na realidade, esperar eu tirar um aparelho, eu vou esperar, na realidade, eu pintar o cabelo, eu vou esperar emagrecer. Você fica esperando. E é isso que é o resumo da vida, né? É o que você tá vivendo agora, não o futuro. Então, quando você fica esperando demais, nada acontece. Então, faça acontecer de verdade. Que legal, hein? Sim. Muito bom. E agora nós vamos conhecer 10 preferências pessoais do Tibé Fotógrafo. Primeira pergunta: como é a saúde do seu sono? Muitas horas bem dormidas, tranquilas, ou vamos mudar de assunto? Não vamos mudar de assunto, não. Eu sempre falo que comer é sagrado e o sono é sagrado. Então, eu sempre trabalho o sono o máximo possível para não atrapalhar meu processo criativo. Então, às vezes eu sou contratado para trabalhar fora do país, eu vou escolher o hotel agora. O hotel tem que ser top também. Eu preciso descansar bem. A importância do sono é assim, um dos pilares para você se sentir bem no outro dia. Então, assim, hoje em dia, antigamente não, antigamente eu tinha uma dificuldade gigante, né, de dormir, de acordar principalmente. Aham. Hoje meu sono tá bem regulado, apesar do jet lag agora da viagem. Pois mas... é, esses fuso horário tudo Nossa. louco, né? Mas eu sempre tento dormir as 8 horas necessárias e descansar o máximo possível. Que legal. Você já ouviu falar da Leviar? Não leve ar. Olha só, Leviar é uma empresa especializada, Tibé, olha só, na locação de equipamentos médicos e hospitalares para o tratamento de doenças respiratórias e até mesmo a apneia do sono, olha só. Que legal. Imagine só que muitas pessoas, Tibé, às vezes elas saem de Varginha e vão para as capitais, para os grandes centros, atrás desses aparelhos, Sim. sendo que aqui na nossa cidade nós temos uma empresa especializada Bacana. com um profissional graduado que pode ajudar Sim. nessa escolha do melhor equipamento para te ajudar. Muito bacana. Então a Leviar oferece uma ampla gama de produtos como bipápio, concentrador de oxigênio, ventilador mecânico e o CPAP. Então, Tibé, a dica do nosso podcast para você que está nos assistindo, até mesmo para algum parente, algum amigo que tenha algum problema respiratório ou até mesmo sofra com a apneia do sono, é a Leviar. Consulte só o Matheus Alegro, que é o fisioterapeuta responsável pela Leviar, que ele poderá te ajudar na escolha do melhor equipamento para sua necessidade. Então, ó, é muito fácil. Siga no Instagram, @LeviarSoluções, sem o cedilha, sem o tio, underline, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-9715-0000. Vamos lá, segunda pergunta, Tibé. O que você queria ser quando criança? Que pergunta difícil, hein? É, Tentar lembrar. aquele sonho arraigado lá de trás, a primeira vontade. Bom, eu desde criança eu sempre quis ser administrador. Uhum. Eu tive com 14 anos de idade, eu tive uma locadora de videogame. Ah, Sim, meus amigos, né? Desde pequeno eu sou empreendedor. Meus amigos, assim, chegavam e falavam, vamos jogar? Eu falei assim, poxa, eu não quero jogar hoje. E eu, né, era um dos poucos que tinha videogame na época. Vamos jogar no domingo? Eu falei, não dá e tal. Eu falei, se eu cobrar? que isso! Aí começou E aí, assim, e eu sou do tipo fluiu. assim, eu sou desapegado a dinheiro. Então Aham. eu pego o dinheiro e invisto. Sim. Então, assim, eu fui pegando o dinheiro que, né, ia entrando no locador e fui comprando mais videogame, mais jogos. Que Fui legal, hein? ampliando. Aí Aham. montei no espaço de casa. E aí eu admirava essa parte de administrativa. Tanto é que, né, eu sou formado em gestão comercial, porque eu amo, né, fazer esse processo de gestão. Mas eu acho que como gestor, se eu, na área administrativa, mas uma das coisas que eu achava meio que impossível, porque eu mesmo intitulei como impossível, era piloto de avião. Inclusive, Ah, eu tentei tirar o brevet de avião, não fui aprovado. mas tentou. Eu tentei. Foi aqui em Varginha, o pessoal veio aqui, né, tava tendo bolsa, eu falei, poxa, aí você tinha que fazer um primeiro voo prático, Sim. né? Peguei o avião e fiz movimentos muito bruscos, tá acostumado com videogame, aí fui reprovado. Eu falei assim, isso aqui não é pra mim, não. Pois Mas é. eu amo aviação. É porque no videogame é uma coisa e lá na hora é outra, né? Muito bom. Um filme
ou uma série que você indica que vale a pena? Filme. Eu gosto bastante de documentário. Uhum. Eu acho que O Segredo, né? Que é um documentário fantástico, até mesmo pra Na virar Lei a da chave. Atração A é Lei da Atração espetacular, é né? surreal, é surreal. E uma série, Abstract, que é da Netflix, que ele mostra. Eu gosto de Não trabalhar assisti, processo fala sobre o criativo. quê? São vários profissionais de áreas distintas. Uhum. Por exemplo, tem um arquiteto, tem um fotógrafo, tem um cara que, né, desenhou o tênis da Nike e mostra a história, né, deles em si, como foi esse processo de criação, né, dos maiores feitos deles por etapas, né? E eu assisti, assim, a primeira e a segunda temporada pra mim foi fantástico isso pra mim. Só uma questão em si também que eu gosto demais é quando você quer quebrar, por exemplo, né, esse bloqueio de criatividade. Porque ninguém nasce criativo, ninguém Uhum. acorda, você tem que estudar, você tem que incentivar, né, você tem que estimular isso. E aí eu assisti, por exemplo, Simpsons, eu sou apaixonado por Simpsons. Então eu acabava assistindo, né? Eles preveram o futuro em tudo. Nossa Senhora, eles estavam certos o tempo todo. E aí eu gosto de estimular essa Que criatividade legal. com esse tipo de desenhos animados, Uhum. que tem que ser um pouco contraditório, né? Fora Ser da caixa. eclético, é. Sim. Uma viagem inesquecível. Difícil pergunta pra quem conhece 21 países, mas eu acho que eu já sei a resposta. Paris, né? Acho que Paris, essa Jumbo Eyes foi Uhum. incrível pra mim, foi A esse lugar que número eu 1, esqueci, né? sim. Top, Mas top. em segundo lugar, praticamente pareada ali foi Tóquio. Que Ah, isso. Você tentar comunicar em inglês é uma dificuldade gigante de língua, os uhum. metrôs tudo escrito, né, em japonês. Hoje você já é fluente no inglês e em outros idiomas. Nada, ainda tô aprendendo ainda. Tô É fazendo mesmo? cursinho de inglês Aham, ainda, né? sim, Tô me aprimorando cada vez mais, mas eu tento me aprofundar bastante no inglês, que acaba sendo uma língua universal no mundo sim. inteiro. Tóquio foi surreal da parte cultural. Nossa, me quebrou, assim, em todos os pedaços, Tóquio. Por conta de... Lá, né, a maioria são budistas, né? E por ser budista, né, ter escolhido isso pra mim Uhum. como, né, uma filosofia de vida, eu vi isso na prática. As pessoas o tanto querem ajudar no dia a dia. Você chegar no aeroporto, tem uma almofadinha, alguém com uma almofada pra mala bater e não estragar sua mala. Olha, E aí eu chegava num lugar, não falava, o cara fazia de tudo pra te ajudar. Enquanto ele não te ajudava, né? Então, te ajudasse em si, ele não sossegava. um cuidado com as pessoas, Foi né? maravilhoso essa experiência de Tóquio. Mas Paris ainda é a principal. Prato predileto. Como diz os franceses, entrada, prato principal e sobremesa, tá? Vamos abrir esse leque aí. Tô curioso Mas pra saber se é Minas Gerais MG ou se é do fora. vamos dar uma volta ao mundo. O prato principal, entrada praticamente, um escargot Uhum. com champanhe. Pra mim, surreal pra ingressar Esse assim, início, no aham. apetite. Agora, o prato principal, se eu não me engano, acho que é italiano, que é o filé mignon, né? Ao molho madeira com arroz piemontês. Uau. Gosto, eu sou apaixonado, assim, quando eu vejo do lugar que tem, eu quero pedir esse prato. E sobremesa, assim, eu sou fã da sobremesa do Brasil, eu experimentei um sorvete em Tóquio que, assim, me marcou demais, assim, é Uhum. aquele que ele vai carregar como se fosse de infância, que pra mim sorvete é a sobremesa crucial, assim, que não pode faltar. Mas o Uhum. de Tóquio foi o perfeito. Aí, ó, fica a dica, um dia Quem quiser experimentaremos. experimentar. Você tem um talento escondido, alguma coisa que você faça, que pouca gente sabe que você faz, e você acredita que você é bom nisso. Talento escondido. Bom, eu sou truqueiro, sou ótimo no truco. Olha, Não não tem par. esperava. Aham. Gosto de jogar bastante truco. Mas eu acho que um talento de análise comportamental. Comportamental, aham. Sim. Eu fiz um curso no Sebrae, né? Que foi o Empretec. Então, eu sou um empreteco formado. Que abriu a mente empreendedora, assim, gigantescamente falando. Que ele desenvolve. É um seminário desenvolvido pela ONU, Uhum. né? Aplicado aqui em Varginha, que eu consegui desenvolver essas habilidades de análise comportamental, onde todos os empreendedores tenham, né, esse comportamento, né, essa atitude como empreendedor de sucesso. Eu fui entender um pouco disso depois que eu consegui, né, ter essa visão de que eu tinha essa habilidade de analisar do comportamento das pessoas. E eu uso isso para o Top, marketing, com uso isso certeza, em tudo. de modo em geral em tudo. Uma personalidade que você admira, algum famoso, alguém que te inspire. Bom, primeiro eu acho que pai e mãe,
Não, para mim são referências, né, que me dosaram na vida em tudo, me apoiaram em tudo. E meu pai hoje já é falecido, infelizmente, mas a minha mãe, né, tá sempre do meu lado. E para mim são os ídolos de vida que eu puder fazer, né, para agregar valores a ele. Inclusive, até quando eu fiz uma participação lá em São Paulo, que me marcou bastante na vida, tipo assim, eu lembrei sempre do meu pai. Então, eles para mim são ídolos primordial. Se tratando de arte, Leonardo da Vinci em primeiro lugar, Monet, Van Gogh, que são as referências como artistas para mim, que eu busco sempre ter conhecimento da área deles. Show. Livro. Aquele de Ó, cabeceira. tem um livro ótimo que chama Sim, 50 Segredos da Ciência da Persuasão. Uau, não conheço. Quero ler. Maravilhoso. Tipo assim, é um livro que eu demorei pra ler, assim, porque eu li, tipo, pra Denso, tentar. aham. Exatamente. E assim, surreal pra mim. E eu tô lendo uma quantidade, coloquei como meta pós-pandemia, falei, poxa, eu preciso ler no mínimo 12 livros por ano, né? Um por mês, aham. que é um número bom até então, mas eu tô lendo. O atual que eu tô lendo agora é o Homem Mais Rico da Babilônia. Já ouvi falar Babilônia. muito bem desse Muito livro. bom. É um livro curtinho e tal, só que eu tô lendo ele com carinho, sabe, Uhum. gostando demais, então tá demorando um pouquinho aí. Mas eu já termino ele e já vou ingressar em outro. Mas pra mim os 50 Segredos da Persuasão, pra mim, da Ciência da Persuasão, não tem par. É perfeito. Boa, gostei. Última coisa que você pesquisou no Google. Pode dar uma olhada. Claro, já vai na colinha. Quase sempre os convidados aqui pesquisam. É melhor não. Melhor Você vai não. me comprometer. Ah, as pessoas vão me zoar, mas... Não, fica à vontade. Se não quiser, Não. tudo bem. Castelos na França para comprar. Gente. É lei da atração demais, tá certíssimo. É bem essa questão da lei da atração. Eu até estava pesquisando há um tempo atrás sobre castelos, né? E achei esse um preço muito em conta, cá entrando Show. dentro da nossa realidade. Sim. Eu falo em conta, tipo assim, hoje tem casos, por exemplo, aqui em Varginha, que são vendidos a R$1 milhão, que é um preço razoável de mercado. E com R$1 milhão você consegue comprar um castelo. Que isso. Sim. Nossa. Eu comecei a pesquisar, eu vi um anúncio, não sei aonde, castelo vende-se em França, comecei a pesquisar, falei assim, eu preciso ter um castelo algum dia, que Então, a minha daqui a meta um de tempo, vida. se formos em Paris, Já sabe onde ficar. exatamente, vai ter um castelo lá nos E não esperando. rio, pessoal. Ó, nada é Varginhenses, impossível, né? claro, com certeza. E aí, até esses dias eu tava pesquisando, um amigo meu viu, né? Eu tava na rodinha de amigos, falei pra ele sobre... Que eu tava pesquisando sobre castelo pra comprar. Eu falei, você tá doido? Qual que é a chance de você comprar um castelo? Eu falei, ainda pra mim nada é impossível mais. Perfeito. E agora, pra gente fechar uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida. Algo que sirva aí como mensagem final do nosso episódio. Bom, eu tatuei no braço, o bom mesmo é poder ilustrar a sua própria vida. Como fotógrafo até então, né? Então, na área profissional, né? Deixo essa dica para que as pessoas acreditem nos sonhos, né? Faça acontecer, como eu disse inicialmente. E é tão bom, na realidade, você criar a sua vida sem ilusões, sem falsidade, com autenticidade, que a gente hoje vive no mercado, por exemplo, de mídias sociais, onde que é tudo fictício, né? Tudo fake. As pessoas postam alegria ali, mas no final de semana tá chorando em casa. Depressão. Exatamente. Pós-pandemia, então, foi assim, um estouro das doenças de modo geral. Então, a dica que eu deixo nessa parte motivacional é acredite nos seus sonhos, né? E ilustre a sua vida para fazer ela colorida de um modo geral. Que legal. Sim. Tibé, só tenho que te agradecer pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de aprender um pouco mais com você, de conhecer as suas histórias. Estou muito Sim. feliz com a sua presença aqui e quero te desejar, assim, muita coisa boa, muito sucesso, ainda mais sucesso do que você já tem, que não é pouco. Nada. Ainda tô no caminho ainda. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, por poder contribuir com várias pessoas, né, com um pouco da minha experiência. Como eu falei, eu tô controlando aqui para
para não falar muito e não exceder o bate-papo aqui por horas e horas. Mas eu agradeço de coração, né? Como eu estava falando, né, no intervalo aqui, o quanto você é generoso, né? Você vê, na realidade, a bondade, como você está executando todo esse projeto e está mostrando um pouco da nossa cultura regional aqui. Eu acho que isso é muito importante. E as pessoas, na realidade, devem, né, acreditar e apoiar cada vez mais. Então, tá aqui meu agradecimento e como apoio eu vim, né, para prestigiar isso aqui pessoalmente. E te agradeço muito. Imagina. Eu que agradeço a sua generosidade, viu? Se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, seus contatos, no WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!